Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você tenha um dia de bênção, um dia de paz, com muita alegria e gozo do Espírito Santo. Eu tenho uma palavra para levar até você, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, eu quero ler o versículo 12 e o versículo 17, que dizem assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Eu quero, antes de fazer o comentário, pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, isso é muito importante. Meus irmãos, eu quero comentar rapidamente sobre morte, vida e sobre o pecado. A palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o mundo que vivemos, o mundo que Deus criou, que começa essa criação no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, de uma maneira tão poderosa. Ele criou com propósito, porque ele criou depois um casal, o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva. E nem todos notem, mas ele disse: cresceis e multiplicai-vos. Eu quero fazer agora um parêntese. Quando Deus falou para o homem, crescei-vos e multiplicai-vos, eles não tinham pecado. Estavam completamente dentro daquilo que Deus falou, a palavra falou, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Note o pensamento de Deus. A terra que nós vivemos, cheia de homens e mulheres, é claro, também seus filhos, de homens puros, sem pecado, e ainda resplandecendo neles a glória da imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa poderosa, nem sempre pensamos. Mas acontece que eles estão no jardim, meus irmãos. Aconteceu o caos, que eu não vou tomar muito tempo. O homem pecou. Tinha havido uma recomendação para que não pecasse, quer dizer, não participasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o homem fez isso, ele desobedeceu, ele pecou. E aí, aquela imagem e semelhança de Deus ficou desfigurada no homem. E veio também a morte. Por isso diz que por um homem entrou o pecado. Então, através do pecado de Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo, alterou. O mundo original, que era para estar sem pecado, agora estava o pecado, atacando, matando, destruindo. Então, o pecado passou para todos. Uma palavra categórica que o pecado passou para todos é que todos morrem, por isso todos pecaram. Mas o versículo 17 desse capítulo é uma bandeira tremulando de esperança. E ele diz, eu vou ler de novo: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã,
que estão me vendo e ouvindo, receber o dom da graça, da justiça. Coisa gloriosa, né? Que recebe a abundância da graça e do dom da justiça. Então, vocês, não recebemos num contra-gota, um pouquinho da graça, mas aqui a palavra diz que abundância da graça e do dom da justiça. Então você recebi abundância do dom da graça e da justiça. E aí mudou. Por isso que a palavra fala, onde o pecado abundou, superabundou a graça maior, mais abundante. E eu estou debaixo dessa unção, e você também. E aí dá uma esperança. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E como vamos entender isto? Nesta vida, você recebeu o dom da graça através de Jesus Cristo. Você passou a ter vida espiritual, porque o homem simplesmente não perdeu a vida física, mas a vida espiritual. Quando ele pecou, houve a separação. Entrou nele a morte física como a morte espiritual. A morte espiritual entrou nele alguns séculos depois, porque Adão viveu 930 anos. Mas aqui agora, para você, para mim, que somos descendentes de Adão, e por mais que os evolucionistas queiram dizer ao contrário, não aprova. Falta sempre um elo. Você, então, herdou a vida pecaminosa. Mas apareceu o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, para trazer vida, e vida com abundância. E você recebeu vida, porque você se entregou para Ele. Ele deu vida para nos dar vida. Ele deu a sua vida, morreu para nos dar vida. E você creu, por isso você está me vendo e ouvindo agora. Eu também, por isso estou pregando. Então temos vida. E uma vida poderosa que diz agora, reinarão em vida por um só. Irmão, reinaremos na eternidade com Cristo. Pense nisto. Que projeto de Deus divino para você. Uma eternidade. E nós não temos até noção para entender que estaremos para sempre com Deus, com Cristo, na eternidade. Agora, sem morte, sem pecado, volta-se a ter aquela imagem e semelhança divina. Pense nisso. Fique firme, que o Senhor te abençoe. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, te agradeço por tão grande salvação que nos concedeste através do Senhor Jesus Cristo. E através dele é que eu estou orando agora. E tudo isso, Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pelo nome santo de Jesus. Amém.